Olá pessoal, hoje teremos uma mesa redonda falando da educação física no Brasil, sua evolução, o que já conquistamos, né? O que falta melhorar. Hoje na mesa redonda está participando o professor Moisés, que vai nos ajudar, Nivaldo, Nonato e nosso cameraman, forte aí, Erivelda. Para começar aqui a nossa mesa redonda, queria que Nivaldo começasse nosso bate-papo com o professor Moisés. Ok, dando continuidade à nossa mesa redonda, faremos aí alguns questionamentos ao professor Moisés dentro da área de educação física. Professor, gostaríamos de saber se dentro das suas habilidades, quais as dificuldades em exercer a profissão? Olha pessoal, as dificuldades que eu encontrei, a partir do momento, desde a graduação até o mercado de trabalho, eu não encontrei muitas. Por que eu não encontrei muitas? Porque dentro da própria universidade que eu estudei, que foi a UNEB, eu já era professor monitor, lá em 2009. E em 2009 fui professor monitor, em 2010 fui professor monitor, em 2011 eu fui professor monitor da Universidade para Todos, ministrando a disciplina de Biologia, em 2012 também, e formei em 2013. Quando saí da UNEB, em um mês eu já estava empregado. Eu estava empregado aonde? Eu estava empregado lá em Caldeirão Grande e também estava empregado em uma academia de musculação. Então, ao meu ver, não foi difícil para mim encontrar o mercado de trabalho. Até porque eu já vinha trabalhando há muito tempo, então o meu currículo veio se expandindo. E com essa expansão, não só por isso, mas também porque eu fui presidente do diretório acadêmico, fui vice-presidente, organizei várias semanas de educação física lá, e isso daí engrandeceu muito o meu currículo enquanto profissional, e de certa forma não tive nenhuma dificuldade em trabalhar na área. Porém, a gente pode perceber que o profissional da educação física é pouco valorizado dentro do mercado de trabalho, tanto como professor, quanto como personal em cidades pequenas, porque eu tenho um amigo que está trabalhando lá em Maceió, que ele está tirando em faixa aí de 4.000, 4.500, trabalhando com avaliação e com ginástica laboral. Então, pessoal, dentro do primeiro questionamento, nós podemos observar a narrativa do professor Moisés, onde ele não encontrou dificuldades no seu campo de trabalho. Algumas explanações foram feitas, inclusive agora relacionadas à educação física, a gente tem percebido que está havendo uma ampliação a nível de mercado. Essa questão de absorção do professor de educação física, ela está sendo muito favorável. Professor Moisés, gostaria que você nos respondesse uma outra pergunta. Quais os recursos utilizados durante as aulas? Pois é, os recursos utilizados nas minhas aulas de educação física são poucos. Voltados para a escola são poucos. Porém, eu faço com que meus alunos peguem os materiais que estão próximos do âmbito deles e tragam para a escola. Gosto muito de reviver os jogos infantis, né? Eu gosto de trabalhar com pipa, peão, bule, trazendo essas brincadeiras que estão se perdendo hoje em dia. Hoje todo mundo só quer brincar, né, de videogame e ficar na internet. Então, os meus recursos, uma grande parte, são trazidos pelos alunos e uma pequena parte, que são alguns outros materiais esportivos, a escola cede, porque geralmente a educação física fica à mercê da escola em relação ao material esportivo. Então, com esses novos programas que estão chegando dentro da escola, eu acredito que a educação física venha ter mais materiais. Porém, os meus materiais, os meus recursos usados para as aulas de educação física, eu gosto mais que os meus alunos tragam para a gente interagir e fugir da competitividade e trabalhar com a cooperação. Os jogos cooperativos são mais interessantes
do que os jogos competitivos. Isso. Moisés, você falou no começo da entrevista que você não houve dificuldade em encontrar área de trabalho, mas o que a gente percebe, principalmente na rede pública, que ainda hoje há uma carência muito grande de profissionais. Acaba botando pedagogos, profissionais da área, tipo, para o buraco. Na sua opinião, qual o prejuízo que a educação física está tendo com ainda essa má valorização e essa questão ainda de não ter esses profissionais dentro da escola para aplicar? Esse trabalho que acontece para os profissionais trabalhar, os profissionais, e agora é lei que todo profissional de educação física trabalha na sua área específica e cada professor também trabalha em sua área específica. Mas o que é que eu vejo? Se a gente pegar lá da década de 80, né, que a gente for lá pesquisar, a gente vai ver que os ex-atletas sempre tiveram praticando e fazendo com que acontecesse as aulas de educação física. Isso virou um ranço muito grande, que até hoje acontece. A gente pode estar pegando aí, né, vários outros locais, até na minha própria escola, alguns profissionais de educação física também são voltados, são de outras áreas, mas também voltados para a educação física. Um é formado em matemática, outro é formado em letras com inglês e dão aula de educação física. Pois é, o professor Moisés nos esclareceu mais um dos recursos, das formas utilizadas durante as suas aulas em educação física, até mesmo porque o professor de educação física ele tem que ser criativo nas suas atividades. Professor, eu gostaria que você fizesse uma explanação para nós. Há quanto tempo você desempenha a função de educador físico? Eu desempenho a função de educador físico desde 2009, quando eu comecei a ser monitor, né, monitor professor na própria UNEB, e comecei com basquete para cadeirantes. Depois que a gente começou a trabalhar com basquete para cadeirantes e sentiu uma grande dificuldade decorrente das cadeiras, que são muito caras, e do espaço físico e também da dificuldade de locomoção dos deficientes para a quadra, a gente viu que não era viável estar trabalhando com basquete para cadeirantes na cidade de Jacobina. Porém, no próximo ano, a gente entrou com um projeto para esportes comunitários, né? Abrindo para a comunidade, e esse sim veio a dar certo. Então, desde 2009 eu estou aí na área trabalhando. Tudo bem. Mais uma pergunta e a outra que eu vou passar a bola para o colega é o seguinte: eu gostaria que você nos explicasse aqui como é a relação entre alunos, responsáveis e professor com relação à introdução da educação física na escola. Porque a gente sabe que a educação física, na visão dos próprios alunos, era uma atividade física, um jogo, um futebol, uma correria, uma brincadeira, qualquer atividade física. E hoje nós sabemos que a atividade física não é só, você só não vai fazer isso participando da educação física. Na sala de aula você tem aulas, a educação física é como uma matéria qualquer, como português ou matemática. E os alunos, eu digo essa relação, esse interagir do responsável, porque normalmente o aluno se queixa. E aí o pai ou os responsáveis estarão na obrigação de fazer uma avaliação e fazer uma explanação relacionadas a ele no começo. Isso. A educação física hoje é voltada para a linha de linguagem, né? Por ela ser voltada para a linha de linguagem, a gente entende que ela também é uma disciplina que é obrigatória dentro do âmbito educacional e que, se o aluno perder em educação física, ele também tem o direito de repetir de ano, né? É uma disciplina como qualquer outra. Voltado para as avaliações, eu trabalho com avaliações tanto em sala de aula quanto fora de aula. Professor, mas como é que o senhor vai trabalhar com avaliações dentro de sala de aula se você trabalha com esportes? Né? Eu posso estar trabalhando aí não só avaliações voltadas para a escrita, mas voltada para a afetividade, que é uma coisa que a gente está perdendo muito hoje em dia, voltada para a coletividade, e que isso, quando todos os trabalhos você consegue puxar um aluno que tem aquele receio de estar participando da sala de aula, pois você não sabe a felicidade que o professor sente
daquele aluno estar ingressando, naquele convívio, daquela turbulência que existe ali entre os alunos. Então, meu termo avaliativo vai também em relação a isso. Professor, antes de passar a bola para a Nonato, você falou um pouco, né, na parte antes da década de 80, né, naquela parte militarista, que a educação física era voltada um pouco mais para a parte industrial, era um pouco mais voltada para a elite. Fala um pouco sobre as políticas públicas, depois do golpe militar, quando começou a existir a nova Constituição brasileira, mais ou menos depois do ano de 1996, que é uma de base, quando começou esses programas, tipo, mais educação, o segundo tempo, tipo ProJovem, qual foi o benefício que houve em relação da educação física integral para essa parte mais carente da população? Olha só, a gente tem que pegar que a educação física é um curso novo dentro das universidades. A gente só tem aí praticamente uns 80 anos, 85 anos de educação física, é um curso muito novo. Por ser um curso novo, a gente sente algumas dificuldades que está se trabalhando aí. E quando a gente pega essa parte da educação física e políticas públicas, a educação física antigamente era só voltada para a formação de atleta, né? E pouco voltada para o benefício físico. Com a fase a falta do benefício físico, o que é que aconteceu? O olhar agora, o olhar clínico para a educação física voltou porque não, a educação física ela trabalha o corpo e trabalha a saúde. Se ela trabalha a saúde, por que agora não políticas públicas voltadas para a saúde? É nesse feedback aí que a educação física. Hoje, tanto o corpo como a mente tem que estar saudável, porque uma mente sã tem que estar saudável e vice-versa, né, professor? Dando continuidade à nossa entrevista, nosso bate-papo aqui com Moisés, eu vou perguntar a ele o que levou a você, Moisés, a escolher a educação física como profissional. Essa daí é fácil. Na realidade, eu não queria fazer educação física, eu queria fazer biologia, né? Sempre gostei de biologia. E aí, meu primeiro vestibular foi para biologia na UFPE, lá no Pernambuco. Só que, quando eu fui analisar o que realmente eu fazia, o que eu gostava, eu vi que eu gostava de esporte. Então eu disse, não, vou trabalhar com esporte. O único curso que trabalhava com esporte que eu gostava era educação física. Quando cheguei na universidade, tive um choque. Poxa, eu vou ser professor. E aí, poxa, você vai ser professor, você vai ganhar pouco, e começa aquele debate de ganha pouco, ganha muito, não é valorizado, é valorizado. Mas quando você começa a dar aula, quando você pega o gosto, e aí muitos dos meus colegas se sentiram frustrados porque não tem a capacidade de... Não é que não tem a capacidade, não tem a vontade de estar dentro da sala de aula, ministrando aula. Eu já, pelo contrário, me sentia muito à vontade dentro da sala de aula e até hoje é a minha paixão por escrever no curso de educação física. Também ser professor. Voltando, se você pegar a grade curricular do bacharel e de um licenciado, você vai ver que são apenas 200 ou 300 horas de diferença de uma para a outra. Né? E ainda bem, porque não é nem isso, é mais que isso, é umas 800 horas, 1000 horas de diferença. Que é muito pouco para 8.000, 9.000 horas de curso. Né? Então a gente vê que é muito pouco a diferença de um para o outro. Então nas 2 áreas eu vou atuar. Por que nessas 2 áreas que eu vou atuar eu tenho que ficar diferenciado um do outro? Por isso que eu não me afilio ao CREF, né? Sou professor e não me afilio ao CREF. E qualquer área que eu for atuar, sendo a de saúde ou de licenciado, e o CREF vir baixar em cima, eu tenho meu diploma, né? E eu entro na justiça para dizer que eu sou licenciado na área e posso atuar como educador físico em qualquer área. Professor, então, entrando nesse assunto, você acha que talvez o caminho certo seria, no futuro próximo, tentar unificar, ou seja, fazer um curso único, tentar unificar Já houve essa proposta. Essa proposta já existiu, que você fazia licenciatura em 3 anos, 1 ano e meio de cursos especializados para a área da saúde. Não deu certo. Não deu certo por quê? Porque o CREF quer sempre lucrar. Então, se ele pode lucrar de 2 áreas, por que ele vai deixar de lucrar por uma? Não é isso? Por isso que não existe essa possibilidade, porém,
o MNCR está lutando bravamente, fielmente, para que a educação física seja unificada. Eu estou do lado dele. Professor, sua formação é licenciatura ou bacharel? Na realidade, minha formação é licenciatura plena em educação física. Por que plena? Plena porque eu posso atuar nas duas áreas, mas eu queria que me desse essa possibilidade. É isso, professor. Isso que é a polêmica que dá. Se a grade curricular dá o direito, né? E o porquê tanto essa polêmica, eu acho que você falou no instante, essa questão do lucro, questão do mercado, né? Que essa briga ferrenha até hoje. Existem as diretrizes de base também, e o Conselho Nacional de Educação Física que barra também essa parte, indo contra a Lei 9.696, que dá liberdade para a gente estar atuando nessas áreas. Sim, no início do nosso bate-papo, você falou sobre a questão do exercício adaptado, do basquete adaptado. Eu vou uma pergunta aqui, se existe ou existiu dificuldade no reparto de conhecimento relacionado à educação física no exercício adaptado. Não compreendi. No início do nosso bate-papo, você falou do basquete adaptado que começou com o currículo. Eu queria perguntar a você, nesse momento, se existe uma dificuldade no reparto do conhecimento relacionado à educação física no exercício adaptado. Na realidade, eu não senti muita dificuldade em estar repassando esse conhecimento, porque o professor Salles, ele me deu muito conhecimento teórico para que a gente pudesse estar trabalhando com os deficientes. Porém, não houve reuniões, várias reuniões com os deficientes físicos, mas não houve em nenhum momento atividades relacionadas ao basquetebol na quadra para que a gente pudesse estar trabalhando. Houve várias reuniões, houve várias dinâmicas, houve vários jogos, várias brincadeiras, mas nenhum que a gente pudesse sentar numa cadeira, mesmo a gente tentando adaptar o basquete adaptado. Olha que interessante, a gente queria adaptar o basquete adaptado. E não deu certo também pela dificuldade de locomoção desses deficientes físicos. E outra coisa, não só deficiente físico, a gente tinha deficiente físico, deficiente mental. E o que aconteceu? Os próprios familiares não queriam que ele saísse das casas deles. Isso daí também já vem de lá de trás, que os próprios pais não deixavam os filhos sair porque era feio, a sociedade não queria que aquela pessoa estranha estivesse naquele ambiente. Que é um erro muito grande, mas não deu para a gente dar continuidade ao basquete adaptado. Mas em relação a isso, a gente não viu nenhuma dificuldade em relação ao conhecimento para estar passando por aí. Professor Moisés, uma coisa assim que você comentou, né, sobre essa questão da busca do corpo perfeito, né, ou da saúde. Mas assim, o que eu estou vendo que está acontecendo principalmente jovens, assim, um consumo desenfreado de substâncias, tanto anabólicas, como vitaminas, sem orientação nenhuma em profissionais, até mesmo profissionais de educação física, passam ou prescrevem sem nenhum tipo de orientação médica nenhuma. O que você tem a falar sobre isso? Isso daí, quando eu trabalhava em academia, eu era personal, eu tinha 3 personagens e nenhuma delas eu deixei tomar suplemento. Por que, professor, você não deixou elas tomar suplementos? Porque acredito eu que a alimentação saudável e a alimentação bem centrada, com acompanhamento de uma nutricionista, venha a fazer com que aquela pessoa totalmente saudável não tenha esse prazer, né, de estar consumindo isso para o consumo, consumindo isso para o crescimento corporal mais rápido. Eu acho isso muito errado. Eu acho que todo profissional da educação física, não que não seja necessário, porque em alguns casos o suplemento nutricional é importante, mas não da forma exacerbada que está sendo comercializado. Eu acho isso errado. Eu acho que as pessoas têm que tomar consciência que a saúde não é voltada para o crescimento rápido do corpo, porque ninguém cresce, né? Sair na academia hoje, em uma semana já vou estar super forte, não é assim que acontece, e super magro, porque as mulheres querem ficar magras, das pernonas e do busto largo. Então eu acho que uma contradição muito grande a gente está usando esses suplementos. Eu acredito que
a maioria dos nutricionistas também estejam a meu favor, assim como a maioria dos educadores físicos. Isso. Professor, a gente sabe que ao longo dos anos, né, a gente vem conquistando muita coisa dentro da profissão de educação física, né? Mas, assim, na sua opinião, voltando um pouquinho para a terceira idade, né? Eu, assim, vendo um breve, assim, na cidade de São Confim, a gente não tem muito espaço voltado para essa idade. Assim, será que não falta um pouco de algum estilo do governo, algumas políticas para poder criar novos espaços ou então ter um pouco mais de acesso à população, né? Olha só, quando eu morava em Jacobina, a professora Catatal, que é de lá de Jacobina, de uma academia, ela tem um trabalho dentro do CRAS voltado para a terceira idade. Isso acontece lá em Jacobina, ela me chamou, eu trabalhava com ela, eu trabalhei com ela um ano e meio, e é um trabalho super bem desenvolvido entre a gente lá. A gente via que as pessoas, né, da terceira idade estavam fazendo as suas atividades e chegavam lá super satisfeitas, né, por estar fazendo aquela atividade e ter aquela carência que ela tem em relação ao professor, e o professor sabe dar essa atenção a ele, né, e aquela alegria que os idosos têm quando a gente dá aquela atenção. E aí tinha outro projeto também na própria NEB que era voltado também para a terceira idade, ginástica para a terceira idade, né? Que meu amigo era monitor e a gente também chegava lá para dar uma aula, para dar uma ajuda. E o que ocorre aqui na cidade de São Confim? Eu não vejo essas políticas públicas voltadas para a terceira idade. Coisa importante, e aí eu vou complementar, eu vejo o pessoal da polícia ali fazendo uma atividade física, né? Mas não voltada apenas para a terceira idade, voltada para o público em geral. E aí a gente tem que tomar um cuidado muito grande em relação a isso, porque as pessoas com mais de 60 anos, a gente tem que ter um olhar mais clínico em relação a ela, porque ela pode ter alguma coisa, alguma lesão, e a gente não pode ficar abrindo para a sociedade em geral essas atividades físicas quando uma pessoa de 60, 70 anos, que vou a primeira vez e vai lá fazer uma atividade muito puxada, ela pode estar sofrendo algum tipo de lesão. E aí eu acho que deveria ter não só o educador, porque os educadores sabem como tratar, e a polícia também sabe, mas que o corpo de bombeiro estivesse próximo dali, para que, caso venha acontecer algum acidente, que eles pudessem estar tomando conta disso. Então, gente, estamos chegando ao fim de nosso bate-papo com o professor Moisés. Queria saber se antes do professor Moisés dar suas considerações finais, se o colega, o Nonato, o colega Nivaldo tinha ainda alguma pergunta ou alguma coisa a comentar. A colocação que eu teria que fazer é a seguinte: eu acho que hoje já existe em pequenas proporções trabalhos e redes sociais onde estão divulgando os trabalhos que é feito nessa relação da terceira idade. Essas informações ela tem proporcionado, tem inclusive grupos a se manifestarem e a praticar algum tipo de atividade física. Porque a gente sabe que o sedentarismo, ele a cada dia que passa, ele dificulta, ele atrapalha, ele compromete mais a saúde do ser humano. E aproveitando a oportunidade, agradecer a presença dos colegas, do professor Moisés, que colaborou conosco nesse trabalho, na continuidade do nosso curso. E o colega Nonato, tem alguma coisa a acrescentar, Nonato? Eu não tenho uma questão a questionar. O professor Moisés, ele foi muito claro na sua fala, nas suas expressões. E agradecendo pela oportunidade, que é um cara muito ocupado. Ele é um coordenador setorial do segundo tempo. E aí não mediu o esforço de vir aqui à noite e fazer esse trabalho para a gente adquirir a nossa bola. Então, gente, antes de passar as palavras para o professor Moisés, agradecer, né, os colegas aqui do curso de Educação Física do IPEC, né, por esse momento, esclarecendo um pouquinho as dúvidas nossas, de quem for ver esse vídeo, né, nossos colegas estão também correndo atrás, também Thiago, que está aqui ajudando das câmeras, Deriberto, que está filmando, nosso colega Marquinhos também.
E passar a palavra para o professor Moisés, né, falar, para finalizar um pouquinho, né, sobre o que a gente começou hoje. Pessoal, eu sei que é difícil a gente estar reunindo assim, grupo e chamar uma pessoa para fazer perguntas, fazer uma pesquisa em cima de algo que não seja válido para outra pessoa. E como eu sempre converso com meus amigos, a importância da pesquisa, né? Quando uma pessoa se sente questionada e ela não tem argumento para isso, ela diz, não quero isso. E quando eu fui fazer minha monografia, eu fui defender, eu senti muito essa dificuldade de estar entregando os meus questionários e os meus colegas, meus próprios colegas que já tinham saído da universidade, não estarem me devolvendo os questionários, eu estar correndo atrás de um e outro. E eu acho que essa importância, né, dos questionários, da pesquisa, é você estar sempre incentivando e para que o conhecimento venha a ser compartilhado com todo mundo. Obrigado aí, professor. Qualquer coisa, estamos às ordens. Então, gente, tivemos mais uma vez um rápido bate-papo, né, com o professor Moisés, Ivaldo, Nonato, né, e no caso o Giovanni, para tentar, né, gente, enriquecer mais a nossa profissão, né, que hoje estamos brigando para conquistar muitas coisas, já conquistamos, e quem sabe futuramente, né, a gente esteja muito mais atuando, sendo mais valorizado, ganhando um pouquinho melhor, né, gente, todo mundo está correndo para isso, né. Então, gente, deixa o nosso agradecimento e até o próximo vídeo, se for possível.